Fala aí, sexto ano! Beleza? Vamos lá, hein? Ó, sem muita enrolação, sem muito mimimi, vamos iniciar o vídeo de hoje. E o vídeo de hoje ele tem a ver com algumas coisas que a gente viu no último módulo, essa semana, ok? Então a gente vai estar falando sobre o capítulo 12, que vai falar sobre a água. Caramba, mas a água? Que água, Abraão? A água de todo o planeta. Que o nosso planeta, conhecido como planeta Terra, na verdade deveria ser chamado de planeta Água, porque pelo menos aí mais da metade do nosso planeta, pelo menos 70%, é formado por água. Mas a água, da onde? Da chuva, dos rios, do oceano, dos mares, dos lençóis freáticos, da neve, tudo isso. Para a gente entender algumas características da água, a gente precisa entender, por exemplo, que tem aí o ciclo, que chamamos de ciclo da água, ou ciclo hidrológico, ok? Então, quando a gente fala de ciclo da água ou ciclo hidrológico, a gente vai entender que é toda a água do planeta em constante mudança, constante movimentação. Por exemplo, a água de uma geleira que derrete e desce pelo morro formando um rio. Esse rio ele vai chegar até o oceano. Num dia quente, a água desse oceano vai evaporar, formando uma nuvem de chuva, que por sua vez vai ser levada para algum local e vai cair em forma de chuva. Essa chuva que caiu, ela é absorvida pelo solo e vai chegar até um lençol freático. E aí esse lençol freático ele vai ser levado novamente para um rio ou para o mar e vai fazer a mesma coisa. Então, o processo que a água passa no nosso planeta é constante, é contínuo e ele vem rolando há muitos e muitos e muitos anos. Então, o ciclo da água ele vem dessa forma. Só que a água, a gente pode entender que existem as águas continentais, ou seja, as águas que estão na superfície sólida, e as águas oceânicas, ok? Vamos abordar um pouquinho cada uma delas. Mas a gente fala sobre, inicialmente, as águas continentais. Por exemplo, as águas continentais são os rios, eles são formados dentro de uma bacia hidrográfica, ou seja, uma área grande ou pequena que tenha um rio com nascente e foz, que é onde a água deságua, é chamado de bacia hidrográfica. Então, geralmente, um rio ele vai ser um rio de planalto. Inicialmente, ele vai nascer numa área mais alta. Então, ali nós temos a nascente, que a água vai brotando da terra. Ela vai brotando, mas isso a gente vai ver melhor mais à frente. Então, o que acontece? Aquela água ela vai descendo, ela vai serpenteando por um caminho e dentro daquilo dali, dentro de uma bacia hidrográfica, isso vai ser um rio maior, vai ser o rio principal, ok? Dentro do rio principal, nós teremos outros rios menores que se juntarão a esse rio, aumentando o seu volume de água. Então, dentro do rio principal, teremos os afluentes, que serão aqueles rios que serão levados para o rio principal. Dentro dos afluentes, nós teremos os subafluentes, que serão aqueles rios menores ainda, que vão somar com o afluente, que serão levados, por sua vez, para o rio principal. Então, uma bacia hidrográfica, ela terá essas características, ok? E aí, dentro desse pensamento, a bacia hidrográfica, que é um rio principal, ele vai desaguar em algum lugar. Ok? Então, quando nós temos aí um rio principal, nós teremos uma foz, que será chamada de foz em delta ou de foz em estuário. Uma vai ser uma canalização dessa água e a outra vai ser um deságue de uma forma só, o delta e o estuário, beleza? E aí nós temos uma diferença no regime de manutenção ou de alimentação desses rios, que pode ser um rio de alimentação pluvial, ou seja, a água dele vai vir exclusivamente da chuva, ou um rio nival,
que o regime de alimentação vai ser do degelo. No caso do Brasil, nós apenas temos rios de regime de alimentação pluvial, que vai ser o rio pela água das chuvas. No caso do rio Amazonas, por exemplo, que é um rio que não nasce no Brasil, mas ele é um rio que está praticamente todo ele no Brasil, ele é um rio de alimentação mista, ou seja, tem das duas formas. Então, nós temos aí o regime pluvial dentro do Brasil e o regime nival fora do Brasil na Cordilheira dos Andes, isso no país lá no Peru, lá em cima na Cordilheira dos Andes. Então, o Rio Amazonas vai ter um regime de alimentação misto, mas a gente vai falar melhor sobre isso mais à frente. Quando um rio ele se mantém de maneira constante, mesmo em épocas de baixa chuva, ele não seca, ele vai ser considerado um rio perene. Então, um rio perene é aquele tipo de rio que ele não seca mesmo em épocas de pouca chuva. E o rio temporário ou intermitente, o nome já nos sugere temporário, é aquele rio que só vai aparecer no momento em que há uma chuva. Em outras épocas, quando está em seca, isso só acontece no Brasil, no caso, no sertão nordestino, lá no local da Caatinga, ele vai ficar uma área seca. Quando chove, o rio aparece. Então teremos dessa forma. E para finalizar esse vídeo de hoje, a gente precisa entender que existem dois tipos de rio em relação ao nível do solo. Os rios de planalto, que serão aqueles rios mais altos, eles serão muito bons para aproveitamento de energia elétrica. Ou seja, o rio ele desce com uma certa força e ele acaba movimentando algumas turbinas para fazer a energia elétrica. E o rio de planície, que é um rio relativamente reto, que não tem força suficiente para movimentar uma turbina, então esse rio vai ser bom para navegação. Coloca um barquinho ali e faz a navegação. Beleza? Então, a gente tem aqui a introdução sobre as características hidrográficas do Brasil. Na aula presencial, na aula online, aliás, nós falaremos sobre as principais bacias hidrográficas, o aproveitamento econômico, entre outras coisas, e ficamos por aqui, beleza? Então, ó, mais uma vez, não deixa de estudar e na próxima aula a gente se vê. Valeu? Então, ó, beijo no coração e até a próxima. Tchau!